Fala, torcedor rubro-negro. Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Mais um buraco a tapar no Furacão. Atlético mira lateral direito da Série C e escancara o tamanho da crise. Enquanto o banco de reservas do Atlético Paranaense segue sem um comandante definido, a diretoria se vê obrigada a agir em outra frente crítica: a lateral direita. E não é exagero. Virou questão de urgência. Depois da novela frustrada com técnicos, que culminou no chapéu levado do Sport na disputa por Antônio Oliveira, o clube agora se debruça sobre o mercado em busca de reforços que possam ser mais do que reposições, soluções. E o novo nome especulado: Valdir, lateral do Confiança, time que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Aos 24 anos, o jogador soma 21 partidas na temporada, atua com regularidade e tem no currículo passagens por clubes de Portugal. Um perfil que, em outros tempos, poderia ser visto como aposta promissora. Mas no atual cenário do Furacão, a pergunta inevitável ecoa nas arquibancadas e nas redes sociais: é esse o jogador certo para resolver uma das posições mais frágeis do time? Porque o torcedor já viu esse filme e sabe como termina quando se escolhe mal. O setor que já foi ponto forte em campanhas históricas agora virou uma ferida exposta no time. Com Dudu oscilando fisicamente, Palácios sem confiança e Esquivel sem sequência, a lateral direita foi sendo empurrada até virar um problema crônico. Em alguns jogos, a situação ficou tão precária que o clube precisou improvisar zagueiros e volantes na função. Um retrato doloroso da carência técnica e estrutural que a equipe vem enfrentando. Internamente, a diretoria já reconhece a falha. Inclusive, em reunião com a torcida organizada, admitiu que está em busca de um nome para o setor. A sinceridade até foi bem recebida, mas ela, sozinha, não resolve nada, porque o que o Atlético precisa agora não é mais de promessas, é de titularidade, é de presença, é de impacto imediato. Valdir pode ser bom jogador, pode estar crescendo, pode até merecer uma chance. Mas a questão é mais profunda. O Atlético Paranaense não está mais em posição de testar possibilidades, de olhar apenas para o futuro sem resolver o presente. Cada rodada da Série B tem cobrado um preço caro, de pontos, de paciência e de esperança. O torcedor vê o clube se apequenar no mercado, vê rivais mais estruturados, com elencos mais equilibrados, vê um time que, até pouco tempo atrás, conquistava títulos internacionais, agora precisando brigar por jogadores que nem sempre figuram nas principais listas de transferências. E a verdade é uma só: se a ideia é subir, não dá para pensar pequeno. Não dá para achar que a Série C vai oferecer, com regularidade, os jogadores que vão liderar um acesso. Esse movimento no mercado, com foco em jogadores baratos, com potencial de revenda e custo baixo, tem sido marca da gestão recente. E sim, há momentos em que essa política funciona. Mas quando o elenco entra em colapso, como está acontecendo agora, o erro de avaliação explode em campo. E o que mais incomoda o torcedor é que há dinheiro. O clube tem estrutura, tem CT, tem histórico de boas vendas e receitas consistentes. O que não tem, ao menos até agora, é uma política esportiva à altura da sua grandeza. A dúvida que paira é: até quando o Atlético vai priorizar o controle de planilha em vez da competitividade dentro de campo? Porque se for só para economizar, era melhor nem entrar no campeonato. A Série B é cruel com quem hesita. Quem titubeia, afunda. E o Atlético está flertando perigosamente com essa realidade. A lateral direita é só mais um capítulo de uma reconstrução mal administrada. Desde a saída de Felipão, passando pelas apostas em Maurício Barbieri e outros nomes que não renderam, o clube parece estar sem rumo técnico e estratégico. Não há continuidade. Não há filosofia clara, não há respaldo em campo. Cada contratação soa como tentativa, cada escolha como risco. E quando tudo parece improviso, o resultado dificilmente será excelência. Trazer Valdir pode dar certo? Pode. Mas nesse momento a chance de dar errado preocupa muito mais, porque o torcedor cansou de remendo, quer solução, quer jogador pronto, quer um time que entre em campo e inspire confiança. Não dúvida. O Atlético Paranaense não é mais aquele time de meio de tabela. Ou não deveria ser. É um clube que já ganhou Sul-Americana, Copa do Brasil, foi vice da Libertadores.
que revelou talentos, que exportou técnica, que impôs respeito. E não é justo com essa história que agora se aceite a mediocridade como normal. A lateral direita é só o símbolo do que está errado. Um vazio em campo que representa um vazio maior fora dele. E enquanto a diretoria não encarar de frente a responsabilidade que tem, as histórias de glória vão ficando mais distantes. Porque um clube grande também precisa pensar grande, sempre. Agora, o Atlético Paranaense levou mais um chapéu no mercado, e dessa vez doeu mais do que o normal. O alvo da vez? Um técnico europeu, velho conhecido da torcida, Antônio Oliveira. O português, que já deixou boas lembranças no comando do Furacão, era visto como uma das alternativas mais sólidas para reorganizar o time em um momento crítico. Sondado, avaliado, quase convidado oficialmente, mas acabou aceitando outra proposta. E não foi qualquer proposta. O destino dele agora é o Sport Recife, um rival direto, que disputa a mesma Série B. Só que a forma como o Sport abordou a negociação fez toda a diferença. Não se tratou apenas de salário. Claro, a parte financeira pesou, mas o que realmente selou a escolha foi o projeto esportivo. O Sport ofereceu uma visão clara de futuro, com o respaldo da diretoria, ambição de Série A e uma estrutura que, mesmo não sendo a mais rica, foi apresentada com mais seriedade e organização. Enquanto isso, o Atlético hesitou. E o mercado não perdoa a hesitação. O time que há poucos anos era campeão continental, hoje dá sinais de desorganização, incerteza e um certo conformismo com a realidade da Série B. Sim, você leu certo. O Atlético Paranaense, clube que já chocou o Brasil e a América do Sul com títulos relevantes, hoje perde técnico para concorrente direto na segunda divisão. E não estamos falando de um treinador inédito, sem identificação. Estamos falando de alguém que já vestiu o escudo, que conhece o clube, a torcida, o CT do Caju, e que mesmo assim preferiu seguir outro caminho. O Sport teve mais bala na agulha, como se diz no futebol. Mostrou garra, prioridade e objetivo. O Furacão, por outro lado, ficou a ver navios. A diretoria rubro-negra até tentou. A primeira opção era Paulo Pessolano, treinador uruguaio com passagens de sucesso no futebol brasileiro. Mas ele foi claro, seu objetivo agora é a Europa. Ele quer novos ares, e o Brasil não está em seus planos no momento. Com Pessolano fora do jogo, restava Antônio, e a escolha dele foi um balde de água fria. Resta agora o vazio, e uma interrogação gigante pairando sobre o comando técnico do clube. E é nesse ponto que começa a doer ainda mais, porque não é só uma derrota de bastidores, é um sinal claro de como o Atlético está sendo visto no mercado, e isso deveria acender todos os alertas possíveis dentro do clube. Quando um treinador prefere um time com menos estrutura e visibilidade, é porque algo está fora do lugar. A imagem do Furacão está arranhada. O nome que antes impunha respeito virou apenas mais um na multidão da Série B. O torcedor sente isso na pele. Cobra, grita, se indigna. Mas dentro do clube, o que se vê é um cenário onde o discurso de pé no chão virou desculpa para a falta de ambição. O Atlético tem um dos centros de treinamento mais modernos do país. Tem torcida, tem história recente de sucesso, tem base forte, mas parece estar se encolhendo. As decisões estratégicas estão sendo feitas com base em limitações e não em possibilidades, e isso mina a confiança de quem está fora e de quem está dentro também. Enquanto o Sport chega oferecendo salário de Série A e plano de crescimento, o Atlético chega oferecendo contenção de custos e incerteza. É difícil competir assim. E não estamos falando de um clube falido ou sem recursos. O Atlético tem patrimônio, tem visibilidade. O que falta é coragem para investir onde realmente importa. E vamos ser sinceros, chapéu por técnico é só o começo, se o rumo não mudar. Não é de hoje que os sinais estão aí. A queda de desempenho, a saída de peças importantes sem reposição à altura, o barulho da torcida sendo ignorado. Tudo isso vem se acumulando. E o episódio com Antônio Oliveira é apenas o reflexo de uma engrenagem que está travando. O clube que antes dava aula de gestão agora parece perdido, tentando equilibrar as contas em detrimento do futebol. E o resultado está aí, sem técnico, sem rumo e com a moral cada vez mais abalada. O mais preocupante é o efeito dominó que isso pode causar. Um clube que perde credibilidade no mercado começa a perder também jogadores, patrocinadores, oportunidades. Treinadores indicam uns aos outros os bastidores dos clubes.
E o que será que se fala do Atlético hoje nos grupos de WhatsApp dos profissionais da bola? Que o projeto é fraco, que o clube está sem direção, que a Série B virou o novo teto? Se essa for a imagem que está sendo vendida, o prejuízo vai muito além do banco de reservas. A torcida, que sempre foi apaixonada e presente, começa a questionar tudo. Começa a temer que o clube esteja indo por um caminho sem volta. Não se trata de exigir contratações milionárias, mas de exigir clareza, visão, atitude. O futebol é competitivo, impiedoso, e a cada erro de gestão, o abismo fica maior. É hora de agir, de reagir, de parar de perder espaço para quem tem menos estrutura, mas mais vontade de crescer. O torcedor pode aceitar a derrota, pode aceitar a queda. O que ele não aceita é ver o clube virar coadjuvante por escolha própria. Essa é a verdadeira dor do chapéu que o Sport deu no Furacão. Não foi só perder o técnico, foi perder um pouco mais do respeito, da ambição e da essência que tornava esse clube temido. E se ninguém lá dentro levantar a voz e bater na mesa agora, outras perdas virão. Técnicos, jogadores e até a fé da torcida. A pergunta que fica no ar é simples e incômoda. O Atlético quer voltar ao topo ou vai se contentar em ser apenas mais um na Série B? E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.